Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Então, olha só, a ideia de hoje é a gente apresentar o princípio da inércia. Esse estudo ele faz parte de uma nova área da mecânica, que é uma parte da física chamada de dinâmica. A dinâmica ela vai abordar as leis de Newton na explicação do porquê os movimentos acontecem. O que estávamos estudando até o momento era de como eles acontecem na cinemática, né? Mas agora nós vamos às causas. Esse princípio da inércia, ele é também conhecido como primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. E, na verdade, embora é atribuído a Isaac Newton, mas quem desenvolveu a ideia foi uma outra pessoa que ele conseguiu fazer algumas observações, e essas observações, ao serem concluídas, né, elas ficaram englobadas como fazendo parte das 3 leis de Newton. Eram através do lançamento de graves numa torre de Pisa, na Itália. Então, assim que eu lembrar o nome dessa pessoa, eu já vou falar para vocês que me fugiu aqui de imediato. Mas o que diz o princípio da inércia ou a primeira lei de Newton? Diz o seguinte, olha, que todo corpo em repouso, ou seja, com velocidade zero, todo corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. E todo corpo em movimento tem a tendência de se manter em movimento retilíneo uniforme, certo? De se manter em movimento retilíneo uniforme, enquanto a força resultante que age sobre ele for zero. É muito importante você entender bem esse conceito, porque ele vai acompanhar a gente durante muitas situações e entender direitinho o que ele significa vai fazer toda a diferença, né? Você deve lembrar aí que a ideia de força resultante é aquela da soma vetorial das forças que são exercidas sobre um corpo, né? Lembrando que força, pelo menos a princípio, ela foi definida como sendo o resultado da interação entre corpos, né? A partir desse princípio da inércia, nós podemos fazer um esqueminha o seguinte, ó, que se a resultante for igual a zero, sempre vão poder acontecer apenas duas coisas. A primeira delas é que a velocidade vai ser zero. Se a resultante for zero, a velocidade é zero e o objeto continua em repouso. Se ele está parado, a tendência dele vai ser ficar parado. E, por outro lado, aqui, ó, se ele estiver em movimento, a tendência dele vai se movimentar com velocidade constante e diferente de zero. Isso daqui caracteriza o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Essas daí vão ser as duas possibilidades aí que vão estar à disposição de quando estiver valendo o princípio da inércia. Quem eu não lembrava o nome, agora me veio à cabeça aqui, é o Galileu Galilei. Muito importante também as contribuições que ele fez para o desenvolvimento da ciência, né, o Galileu. E, na verdade, a primeira lei de Newton, que é conhecida aí como princípio da inércia, ela foi desenvolvida pelo Galileu também, em associação, né? O Newton veio depois e complementou a ideia. Onde é que nós vamos ver aplicações disso, pessoal?
Vamos imaginar assim, aquela situação que você está dentro de um ônibus, por exemplo, e daí o ônibus vai fazer uma curva e ele está com uma velocidade considerável. Se você não se segurar, a chance de você cair, não é? Por quê? O seu corpo ele tinha o mesmo movimento que o ônibus tinha em linha reta. Agora, quem mudou de direção foi o ônibus. Qual que é a tendência natural do seu corpo? Continuar o movimento. Por isso que se você não segurar, você cai, né? Ou então imagina uma pessoa que está a cavalo e daí tem um obstáculo na frente e a pessoa já se planeja assim para o cavalo poder saltar o obstáculo, né? Só que daí o cavalo resolve não pular bem na hora. Como a pessoa já tinha um determinado movimento, a tendência vai ser manter o movimento. Uma outra aplicação muito importante é o uso do cinto de segurança, né? Por que o cinto de segurança ele pode te proteger? Na hora de uma colisão, a tendência é que o veículo ele continue o movimento que ele já tinha. Ou melhor, a tendência é que o seu corpo que está dentro do veículo, né, continue o movimento que já tinha. Só que como o veículo para bruscamente devido a uma batida, o que vai te parar vai ser o obstáculo que tiver na frente, né? Pode ser o para-brisa, se você estiver no banco de trás, o banco da frente, e assim por diante. Como o cinto de segurança ele está geralmente amarrado na carroceria do veículo, ele impede que você continue o movimento que estava realizando, né? Então existem inúmeras situações, aqueles truques de mágica, sabe quando o mágico deixa uma mesa toda montada e aí ele vai lá e puxa a toalha e os objetos que estão em cima da mesa continuam todos em pé? Essas daí são situações onde se aplica o princípio da inércia ou primeira lei de Newton, ok? Acompanhe aí para você poder conseguir entender e resolver os exercícios. Um abraço, boa aula e bons estudos!